Sabe aquela pessoa que pega um livro, folheia algumas páginas, lê pedaços do começo, do meio e do fim e já acha que entendeu a história toda? Ou como alguém que assiste só os primeiros minutos de um filme e já sai dizendo que sabe como termina, mas no final se engana feio. É assim que muita gente faz com a nossa vida. É por isso que a mensagem de hoje tem o título: Você sempre será o mal numa história mal contada. A pessoa vê só um pedaço, escolhe só um lado e mesmo assim acha que sabe tudo sobre você. E o pior é que distorcem os fatos para que a culpa caia em você e assim você se torna o errado da história. Hoje eu quero conversar com você que já viveu isso ou quem sabe esteja vivendo isso. Você que foi deixado de lado sem saber o motivo, que foi acusado de algo que nunca fez, ou que ouviu julgamentos de pessoas que nem perguntaram como você estava. Tem coisa que machuca mais do que parece. Você chega no trabalho, numa roda de amigos, numa reunião de família, ou até na sua congregação. Chega de cabeça baixa porque está triste, está preocupado ou teve um dia difícil. E aí já começam os comentários. Ah, esse fulano é frio, nem cumprimenta a gente direito, tá estranho hoje. Mas ninguém pergunta o que você está sentindo. Ninguém sabe o que você está passando. Tem gente que se cala por estar machucado e é chamado de mal educado. Tem gente que se afasta para cuidar da própria cabeça e dizem que perdeu o amor. Tem gente que chora no quarto e ouve que está fazendo drama. Tem gente que só quis entender algo com sinceridade e foi tratado como alguém fraco na fé. Às vezes, o problema não é o que você fez, é o que interpretaram ou até o que inventaram que você fez. E o que dói mais não é quando o mundo te julga, é quando as próprias pessoas que deveriam te acolher, que deveriam cuidar de você com carinho, te olham com desconfiança. Também quando homens na congregação que foram colocados para orientar e apoiar, acabam te julgando antes de te ouvir. Você tenta explicar, ninguém te escuta. Você mostra dor, dizem que é exagero. Você questiona com respeito e falam que você está se afastando da verdade. Você se afasta e já dizem que você esfriou espiritualmente. O mais triste é isso. Tem gente que esquece que o papel de quem cuida é ajudar e levantar e não empurrar ainda mais para baixo. Mas olha, você não é o único que passou por isso. A Bíblia tem exemplos de pessoas que também foram julgadas injustamente e mesmo assim seguiram firmes com o coração limpo. Vamos falar aqui de alguns personagens. Ana, a mãe do profeta Samuel. Ana estava sofrendo. Ela estava orando baixinho, só mexendo os lábios, e chorava enquanto falava com Deus. Mas o sacerdote Eli olhou e achou que ela estava bêbada. No primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículos de 13 ao 16, ela diz: Não me considere uma mulher imprestável. Eu só estava falando com Deus por causa da minha tristeza e preocupação. Olha só, ela estava buscando consolo em Jeová e foi tratada como uma mulher sem valor. Isso acontece com muita gente ainda hoje. Julgam a expressão, julgam o comportamento, mas ninguém vê a luta que está por trás. Outro exemplo é Neemias. Neemias foi acusado por fazer o bem. Ele deixou uma vida confortável para liderar a reconstrução dos muros de Jerusalém. Mas começaram a espalhar que ele queria se tornar rei. Distorceram tudo o que ele estava fazendo de bom. Em Neemias capítulo 6, versículos de 6 a 8, os inimigos dizem:
Estão falando que você quer ser rei, por isso está reconstruindo o muro. E ele responde: nada disso é verdade. Você inventou isso da sua cabeça. E é assim, quando você faz algo bom, sempre vai ter alguém incomodado, alguém que prefere inventar do que reconhecer o bem que você está fazendo. Neemias não ficou tentando convencer ninguém, ele só continuou fazendo o que era certo. Você não precisa se explicar para todo mundo. Tem gente que já decidiu o que quer pensar de você e não importa o que você diga, nada vai mudar. Mas Deus vê o que ninguém vê. Ele conhece o seu coração, ele entende a dor que você não conseguiu colocar em palavras. Em Salmo 26:1, Davi orou: faze-me justiça, ó Jeová, pois eu tenho andado na minha integridade. Talvez, meu irmão, irmã, amigo e amiga, talvez essa seja a sua oração também. Então eu quero trazer para você 3 conselhos para você que está ferido por uma história mal contada. Primeiro, não gaste sua energia tentando agradar quem já te julgou. Essas pessoas não estão abertas para ouvir a verdade. Segundo conselho, preserve sua paz. A imagem que fazem de você pode ser distorcida, mas a sua paz é real. E o terceiro conselho, confie em Deus, porque Deus sabe a verdade. Se foi assim com Ana, se foi assim com Neemias, vai ser assim com você também, tá bom? Chega uma hora que tudo se esclarece. As histórias mal contadas perdem força e a verdade aparece sozinha no tempo certo. Enquanto alguns continuam te rotulando, Deus continua te sustentando. Enquanto falam de você pelas costas, Deus cuida de você frente a frente, bem de perto. E quando tudo passar, você vai entender que tudo isso só serviu para uma coisa: te fortalecer por dentro. Porque a sua essência não depende do que pensam sobre você. Ela depende de quem você é e de quem Deus sabe que você é. Pense nisso e que Deus te abençoe.